Relembrando aí um pouquinho, os números naturais são aqueles que nós usamos para contar. Então você tem o zero, que representa o nada, aí você tem 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A gente pode representar os naturais também por mais 1, mais 2, mais 3 e assim por diante. Nós percebemos que há momentos em que os números naturais não dão mais conta do recado. Por exemplo, se eu fizer uma subtração do tipo 2 menos 3, isso não tem resposta nos naturais. Aí surge a necessidade de um outro conjunto numérico, que é conhecido como conjunto dos números inteiros, que tem os naturais, o zero ali para fazer a mediação, entre as duas dimensões, e tem os inteiros, que são os negativos. O interessante é que, em relação ao zero, os inteiros ou os negativos são simétricos aos naturais. Então, você tem aqui o zero, de um lado você vai ter o mais 1, do outro lado do zero você vai ter o menos 1. Essa simetria garantida pelo zero nos dá aí duas regiões, uma dos positivos e outra com os negativos. E é interessante lembrar também que quando a gente estudou o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, os naturais eram o conjunto N, o conjunto Z é o conjunto dos números inteiros, veio também para nós a ideia de módulo. Módulo de um inteiro é a distância desse número até o zero. Então, o módulo de mais 5 quer dizer que o mais 5 está a 5 casas de distância do zero. Então, o módulo de mais 5 é 5, de 5 unidades ou de 5 casas. O módulo de menos 5 também é 5. O módulo de menos 5 é 5 porque esse 5 representa a quantidade de casas que o menos 5 está do zero. O sinal menos do 5, o menos 5, quer dizer ele está do lado esquerdo do zero, por assim dizer. Mas quando eu trabalho com módulo de menos 5, só me importa a distância que esse menos 5 está do zero. Portanto, 5 unidades, daí o módulo de menos 5 é 5. Mas nós vimos também que há momentos em que os números inteiros não dão conta do recado. Por exemplo, se eu fizer uma operação como 3 sobre 2 ou 3 dividido por 2, os números inteiros não aguentam. Ah, mas esse aí é todo positivo. Ah, eu poderia fazer também 3 dividido por menos 2. Daria um número negativo, a gente viu isso, a gente viu algumas regras de sinais no conjunto dos inteiros, mas uma operação como 3 sobre 2, os inteiros não suportam, porque vai dar um número quebrado, e nos inteiros, como o próprio nome já denuncia, ele não aguenta números quebrados. E aí você precisa expandir esse conjunto, criar um conjunto novo, e aí nós chegamos no conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. A gente pode lembrar esse Q de quociente, quer dizer de divisão. Então, o número racional nós vimos que é todo número que pode ser posto em forma de fração. Tem uma maneira assim mais bonita, mais matemática de dizer, mas em miúdos é isso. Se você consegue colocar um número em forma de fração, esse número é racional. O interessante é que números como raiz de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 15, raiz cúbica de 7, são números cujo resultado aí, quando você joga eles na calculadora, dá aquele número cheio de... um número imenso, uma vírgula e uma paulada de números. Você não consegue transformar esse número numa fração. Então, haverá um momento também em que o conjunto dos números racionais não vai conseguir dar conta do recado, mas isso é uma outra história. Eu percebo que primeiro tínhamos os naturais, depois os inteiros e depois os racionais. Então, todo natural, já que foi o primeiro da história, ele também é um número inteiro e também é um número racional. Todo número inteiro também é um número racional. Então, a ida aqui do menorzinho para o maior é fácil. Agora, não é tão simples você voltar dos racionais para os naturais, ok? Então, você não pode dizer que todo racional é natural. Não, você pode dizer que todo natural é racional. Por quê? Porque eu posso pegar um número natural, como 3, e escrever em forma de fração. É só escrever 3 sobre 1. Tá aí, eu escrevi um número natural, 3, em forma de fração. Logo, todo natural é um racional. Mas nem todo racional é um número natural. Por exemplo, 1 sobre 5,
embora o 1 seja natural e o 5 seja natural, 1 sobre 5 não é um número natural, porque ele é quebradinho e a gente sabe que os naturais não aceitam números quebrados. Relembrou aí, ou melhor, entendeu, né, a relação entre os conjuntos N dos naturais, Z dos inteiros e Q dos racionais? Então vamos prosseguir para o último tópico da nossa aula de hoje, que é a representação geométrica dos números racionais. Ou melhor, vamos colocar esse número na reta e ver como é que a gente faz para marcar ele. Essa é a ideia.